É bom e não é ficar por último, né? Bom, mas vocês vão ver como eu estou em fase de escrita final da dissertação, então eu fiz o papel da pesquisadora estudiosa. Enfim, eu sou Monique Cruz, eu também sou de Manguinhos, nascida e criada, como dizem, né, Ana? Sou pesquisadora da Justiça Global na área de violência institucional e segurança pública e estou finalizando o mestrado na Escola de Serviço Social do FRJ, pesquisando favela como territórios negros, necropolítica e a resistência dessas mulheres mães guardiãs das memórias que fazem a gente continuar resistindo, né? E durante as pesquisas eu descobri que o helicóptero não começou a ser utilizado em 2010, ele começou a ser utilizado em 1981, em Manguinhos, quando ele metralhou uma casa e matou 3 pessoas. Tem uma notícia no Jornal do Brasil, uma capa, inclusive, falando sobre isso, né, de ladrões, porque na época eram os ladrões, não eram os traficantes, né? Enfim, vamos lá. Então, eu fiz um trabalho meio de dissecar um pouco o nome dessa mesa, né? Porque o nome da mesa, né, virou um pouco um bordão, né? Racismo estrutural, criminalização, segurança pública. Eu fiquei pensando, né, racismo estrutural virou uma coisa que todo mundo fala, necropolítica virou uma coisa que todo mundo fala, e a gente precisa dominar esses também os conceitos e o que isso significa para nós. E aí, quando eu falo nós, eu falo desse lugar de uma mulher negra, favelada, né, de toda uma história das favelas do Rio de Janeiro. Filha de nordestinos, nananã, que sofreu pra caramba para estudar, essa coisa toda que todo mundo já sabe. Então, fiquei pensando, né, sobre racismo estrutural. Quando a gente fala racismo estrutural, parece que é um vírgula racismo estrutural e a gente está falando de uma coisa só, mas é uma questão muito mais complexa do que isso, né? O racismo é racismo. Ainda que a gente tenha várias denominações, racismo ambiental, racismo religioso, não, racismo é racismo. Ele é estrutural porque ele estrutura, de fato, as relações sociais, relações culturais, relações econômicas e por aí vai, né? Então, a gente está falando de um processo que ele não estrutura só porque ele dá base para isso. Ele dá base para isso porque ele tem história como um instrumento importante dentro do poder, seja ele colonial, neoliberal, imperial, e, inclusive, na própria democracia. E aí eu acho que é fundamental também a ideia da militarização, né? Que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com isso, e a gente está falando de um processo que é muito anterior. A gente sofreu uma invasão territorial, né? No momento do descobrimento. Invasão territorial militar, né? Então, isso também é uma questão que a gente precisa considerar quando a gente está falando sobre todos esses processos que foram colocados até aqui por todas as pessoas que falaram, né? E aí pensar que quando Achille Mbembe, que é um pensador camaronês que criou esse termo, que trouxe esse termo, necropolítica, quando ele está falando disso, ele está falando também de ocupação colonial. E quando ele está falando de ocupação colonial, na discussão da necropolítica, ele está falando exatamente do que a gente vive nas favelas e que também não é de hoje. Tem um pesquisador, historiador, chamado Rômulo Matos, que ele fala das favelas e ele fala de todos os processos que influenciaram, de alguma maneira, a forma como a gente hoje olha para as favelas. Ele fala sobre, inclusive, processos em que a polícia, criada lá em 1809, atuou na negociação com pessoas de referência dentro do Morro da Providência para que esse lugar tivesse segurança. Então, a gente não está falando de processos novos, a gente está falando de processos que foram sendo sofisticados ao longo do tempo, né? E, dito isso, a gente também está falando de políticas públicas implementadas para garantir direitos privados, que eu acho que Ibis traz essa questão do neoliberalismo, da importância do lucro e de como o capitalismo atua. A gente está falando de processos num país e que tem ainda hoje concentração de terra na mão de poucas pessoas. Concentração de terra na mão de poucas pessoas que dominam o nosso sistema político, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema legislativo, que domina os meios de comunicação. Então, quando a gente vai buscar o fio da meada, tem uma galera que é um grupo chamado Intervozes, que eles discutem isso. Quando você vai puxar o fio da meada, a gente vai ver quem são os donos dos meios de comunicação no Brasil.
Então, a gente está falando de um processo de perpetuação de entendimento e de construção de estereótipos que são mantidos até hoje. Então, eu acho que esses elementos são extremamente importantes, inclusive para pensar que a ideia do bandido bom é bandido morto não é qualquer bandido. Não é qualquer bandido, e basta a gente olhar os jornais quando um jovem vende drogas na Zona Sul. E quando a gente vê o traficante troca tiro com a polícia na favela. Isso já diz para a gente como é que essas ideias se constroem, né? E isso vem também de outros processos que foram sendo sofisticados. A gente passou pelo século XIX com toda uma construção sobre a ideia de que as favelas são lugares onde tudo de ruim existe, numa ideia que vem das teorias eugênicas que o Brasil incorporou muito bem a ideia dos pensadores brasileiros do século XIX, e que são ideias que permanecem até hoje, né? Aí, quando eu penso, por exemplo, no que o Rômulo Matos trouxe, eu sempre pego duas notícias. Uma que ele traz nas pesquisas dele, que é do Jornal da Manhã, do Correio da Manhã, de 1910, não lembro bem, mas que está falando da Providência especialmente. E eu lembro de uma matéria de 2010 que está falando do Complexo do Alemão. Na matéria lá do Correio da Manhã, lá no início do século XX, ele chamou as favelas de aldeias do mal. Na matéria da Época, de 2010, da revista Época, eles chamam o Complexo do Alemão de Coração do Mal Carioca. Né? Então, os processos que se mantêm estão aí. E aí eu digo isso tudo que eu estou aqui contando, que eu estou escrevendo na minha dissertação, para chegar também na ideia de meritocracia. Olha que bonito, essa favelada aí está no mestrado, trabalha numa organização reconhecida internacionalmente, né? Trabalha com casos na Corte Interamericana, trabalha com a ONU. Não, olha que legal como dá certo. Só que eu estou escrevendo na minha dissertação à base de tiro. Não só do tiroteio, mas da cidade da polícia. Porque não tem proteção acústica. E os caras ficam lá, treinando tiro o dia inteiro. Enquanto eu estou escrevendo a minha dissertação, eu estou escrevendo na base de tiro. Ou do tiroteio, ou do helicóptero que quase derruba a minha casa, que é uma casa de alvenaria, né? Porque eu ainda tenho a possibilidade de ter uma boa casa. E é isso. Mas eu tenho o mérito de ser uma favelada que saiu desse lugar, né? De quem não acessa as políticas. Dito isso, todo esse pouco histórico meio bagunçado sobre as favelas no Rio de Janeiro, eu queria chamar a atenção para essa ideia da criminalização, porque tem tudo a ver. As favelas são construídas como esses locais onde a Constituição nunca valeu. Nunca valeu. Não precisa ser só um policial para me impedir de sair de casa. Podem ser outras forças autorizadas pelo Estado. Podem ser outras forças a impedir o funcionamento do serviço de saúde. Podem ser outras forças, mas principalmente a partir da autorização ou da atuação direta do Estado. Ontem eu estava escrevendo sobre a ocupação em Manguinhos em 2012. No dia antes eu precisei de atendimento de saúde. A UPA estava fechada. Esvaziaram a UPA porque ia ter ocupação policial no dia seguinte. Todo mundo já sabia. Né? Ia ter ocupação policial, esvaziaram a UPA, tiraram os pacientes todos, não tinha atendimento de saúde no dia anterior. Eu ainda encontrei um grupo do BOP já treinando o terrorismo, jogando bombinhas, né, na frente da UPA, que já estava fechada, mas no dia seguinte a Sky chegou juntinho com o Caveirão. Então, que tipo de segurança a gente está falando? Serviços privados de comunicação de internet. Chegaram junto. Literalmente junto com o Caveirão na ocupação policial em Manguinhos, lá militar, inclusive, que tinham blindados da Marinha. Mas a gente está falando de uma construção histórica de uma criminalização que tem a ver com as pessoas por serem negras, por serem aquelas escravizadas, tratadas como propriedade. A gente está falando também pela construção de uma ideia de que quem está nos lugares onde essa população vive também carrega essa questão criminosa. Quando a gente vai olhar os processos por crime de tráfico no Rio de Janeiro, todos são copia e cola. Eu falo, eu gostaria muito, muito, muito de não ter que tomar um Rivotril para dormir e de poder fumar um baseado. Contudo, eu moro em Manguinhos. Se eu moro em Manguinhos e eu quiser plantar maconha, ainda que eu quisesse, eu poderia, porque eu tenho dinheiro para comprar boa semente, eu tenho bons amigos que me indicariam boas coisas para plantar. Mas se eu tiver um pé de maconha em Manguinhos, automaticamente, quando a polícia entrar na minha casa, eu vou me tornar uma traficante do Comando Vermelho. Porque eu estarei naquele lugar, né? Fazendo uso de uma substância proibida e produzindo uma coisa proibida.
Então, esse lugar ele está marcado com todo esse histórico de uma produção de uma ideia de que as pessoas ali são criminosas, de que aquelas pessoas carregam todo o mal. No início do século XX tinha a ideia das doenças, não é? E aí tem um professor também que vai discutir isso, que é o Chalub, que vai discutir a ideia da cidade febril, que existe toda uma construção, inclusive como caso de polícia, de questões de saúde relacionadas à febre amarela, vacinação, aquela história toda que a gente viu na escola. Mas aí a gente não entende por que naquela época as pessoas negras já morriam de tuberculose, enquanto o grande enfrentamento na cidade era a febre amarela. E por que a gente também morria de varíola, enquanto a grande preocupação era a febre amarela. Você tinha algum processo na cidade que construía uma vulnerabilidade maior para os imigrantes em relação à febre amarela e, portanto, deveria ser a doença a ser enfrentada. Então, desde sempre, nesse país, a gente está falando de um processo de implementação de política pública e do poder de Estado para matar pessoas negras e proteger pessoas brancas. Isso, eu nem vou entrar na discussão sobre os povos indígenas no Brasil, do tipo de genocídio que foi feito com diversos povos que a gente tem. E aí, para falar um pouco sobre isso também, é pensar o quanto essa população, para aumentar o caldo da criminalização, o quanto essa população foi colocada no lugar de criminosa desde sempre. Antes da gente deixar de ser propriedade de alguém, nós já éramos criminosos, legalmente criminosos, colocados na legislação brasileira como pessoas criminosas. E mesmo depois da promulgação da Constituição de 1824, quando foram abolidas as penas cruéis, as pessoas negras continuavam na legislação como alvo de punição com açoite. Então, a gente tem um processo que se mantém no tempo e se sofistica de várias formas. Por exemplo, hoje, o Observatório, eu li muito rápido no caminho, soltou uma informação sobre os dados de reconhecimento facial. 90% de pessoas negras presas por reconhecimento facial. Eu hoje, que faço inspeção em presídios no Rio de Janeiro, eu tenho pânico de ir a Bangu. Porque vai que aquele troço acha que eu sou criminosa, porque eu já passei por uma situação de constrangimento saindo quando eu fui estagiária em Bangu 5 há, 8 anos atrás. A psicóloga que me dava carona todos os dias para sair do presídio foi parada com a pistola na cara por um agente prisional que achou que eu estava sequestrando ela na saída de Bangu. Imagina hoje com reconhecimento facial. Eles não vão ter nem o trabalho de correr atrás do carro gritando, mandando parar e abrir as portas. Né? Então, eu acho que isso são elementos que são importantes para trazer um pouco da construção histórica do que a gente vive hoje. Porque nada é novo. Então, só para fechar a ideia da necropolítica, é essa ideia de que existe um poder soberano, nesse caso o Estado, que vai decidir quem vai morrer e como vai morrer. E a implementação das políticas para essa morte. E eu não estou falando só da bala. Eu estou falando da Janaína Soares, estou falando da dona Joselita. Janaína era mãe do Christian, que foi assassinado aos 13 anos com um tiro nas costas em Manguinhos por um policial da UPP. E estou falando da dona Joselita, que era a mãe, se eu não me engano, do Robertinho, que estava no carro com 5 meninos com 111 tiros, também assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro. O processo genocida, que é outra coisa que virou um jargão que parece que é qualquer coisa, é um processo do qual a gente está falando, onde as políticas públicas, onde as decisões políticas de Estado estão direcionadas a assassinar pessoas negras, seja por tiro, seja pela dor da perda dos seus filhos, seja pelo suicídio. Policiais morrem mais por suicídio do que por trocas de tiro em trabalho. Né? Então, a gente está falando de uma polícia que vai para a Comissão Interamericana, de um Estado que vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre um caso de auto de resistência acontecido em 1998 e diz assim: estamos enfrentando racismo nas polícias. Estamos enfrentando racismo porque a maior parte dos policiais são negros. E aí eu falo assim, então vocês não entenderam nada, porque quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de um processo em que as pessoas negras são também responsáveis pelos assassinatos. Porque o poder é branco. O poder é branco. Infelizmente, quando se decide dentro de um tribunal que uma chacina, por exemplo, como a do Borel em 2003, ou que um assassinato, por exemplo, como o do menino Eduardo de Jesus no Complexo do Alemão, não foi homicídio, não foi crime. E isso vocês estão ouvindo de uma pessoa que é abolicionista penal. Isso poderia ser um outro debate.
né? Mas quando um tribunal decide que não é crime, quando a gente não tem investigação, inclusive das mortes dos policiais, porque eu não sei o que a gente poderia encontrar, já que não tem investigação séria e comprometida, a gente está falando de escolhas que estão assassinando as pessoas negras. E a gente está falando de escolhas realizadas por pessoas brancas. Né? A gente tem inúmeros registros históricos e documentação de viajantes pelo mundo que passaram pelo Brasil falando sobre o sistema de justiça brasileiro. Falando sobre como isso se constrói. Infelizmente, a gente tem um sistema de justiça hoje que funciona como um feudo. E a gente precisa, já que a gente quer defender a democracia, discutir esses processos. Discutir esses processos com densidade, com seriedade. Né? Porque quando a gente fala, é racista, pessoas sérias, o movimento negro, quando está apontando isso há décadas, a gente está falando isso de forma séria, porque a gente está querendo construir junto. Eu tenho um meme, né? Tem uns memes até que são legais, assim, né? Tem um meme que fala assim, olha, a sorte é que a população negra quer construir junto. Não quer vingança, né? É o que a gente precisa para construir um país em que todos estejamos seguros. Porque eu acho que já deve estar acabando, né? Para finalizar com o Bembe, em um outro livro dele muito interessante, muito denso, complexo, que é A Crítica da Razão Negra, ele vai falar do devir negro. O que é o devir negro? Estamos nós no neoliberalismo. Viramos todos números em nuvens. E vai chegar uma hora que a cor desses números em nuvens vai fazer a menor diferença. Para concretizar isso, e aí falando como uma defensora da universidade pública, do ensino público, laico, de qualidade, a gente está vivendo isso nas universidades. Quando nós chegamos na universidade, com cotas ou sem cota, porque eu entrei sem cota, porque a minha universidade resistiu até o último minuto a ter cota, e que a gente foi brigar também pelas cotas na pós-graduação, os parceiros aliados brancos se retiraram. Se retiraram porque não estão dispostos a discutir os privilégios que carregam. E aí, o que a gente está vivendo hoje? Um ataque incessante e incansável contra a universidade e a produção do conhecimento. E isso, para mim, eu acho que representa um pouco do devir negro que o Bembe está falando. Porque hoje, não é só a Monique que está na universidade fazendo pós-graduação lá, quebrando pau com os professores, dizendo que tem... Né, os marxistas, né, Fernanda? Mas, assim, não sou só eu, né? A universidade está sofrendo e os privilégios estão ameaçados. E agora não só ninguém solta a mão de ninguém, né? Para fechar, com ninguém solta a mão de ninguém, juro que eu vou fechar agora. Lendo o livro do professor William da Silva, 400 contra 1, que eu acho que é um livro importantíssimo para a gente saber do que a gente está falando no Rio de Janeiro, especialmente nesse momento político, né? Ele fala sobre o momento em que presos comuns foram colocados na Lei de Segurança Nacional, e aí eles se tornam presos políticos. Na hora da discussão da anistia, os presos políticos, né, do ninguém solta a mão de ninguém, soltaram a mão imediatamente e disseram, nós somos... E aí ele fala assim, né? Eles diziam, nós somos 30 presos políticos em determinada prisão. E aí ele fala, e nós respondíamos que éramos 90 presos proletários. Então, acho que isso é um exemplo histórico de que a gente precisa, de fato, enfrentar as questões. Eu não preciso que todas as pessoas sejam amigas das pessoas negras. E nem precisa que a gente exploda, até, né? Mas não precisa explodir as coisas que já foram construídas. Mas a gente precisa se comprometer em alterá-las, porque quando a gente está lutando por todo mundo. Acho que essas mulheres já falaram sobre isso. Assim. Cadê?